é muito importante você entender isso. O Spin Selling, ele não é um framework de qualificação. Ele é um framework de levantamento de necessidades. Né? Então, quando o Neil Heckman, lá na década de 80, ali, comecinho dos anos 90, ele lança a metodologia de vendas consultivas, vendas complexas, ele fala muito sobre o processo de levantamento de necessidades. E eu acho que por muitos anos, ela foi, acho que ainda é, o principal método de levantamento de necessidades. Bunch e GPCT já são frameworks de qualificação. Qual que é a diferença? Quando você está fazendo uma abordagem no cliente, pode ser uma prospecção ativa, você está indo atrás do cliente, ou uma prospecção passiva, e você precisa qualificar ele, Dani. Entender se esse cliente que você está prospectando, ele está dentro ou fora do seu perfil de cliente ideal. Aí você precisa de algumas perguntas. Você precisa elaborar algumas perguntas para validar o grau de interesse e de urgência e de necessidade que aquele cliente tem. Então é normal, dentro dessas abordagens, você trabalhar de 3 a no máximo 5 perguntas para você qualificar aquele potencial cliente. E aí a gente tem os frameworks Bunch e o framework GPCT. Bunch, ele vem de B de budget, de orçamento, A de autoridade, N de necessidade e T de tempo, de timeline. Então ele foi um framework criado lá nos idos de 60 pela IBM para basicamente ordenar a fila de atendimento que a IBM ia usar para os leads que eles tinham. Então existia uma demanda muito alta para uma oferta baixa. Então eles tinham que organizar essa fila. Foi criado o Bunch. O GPCT já é um pouco mais moderno. O GPCT foi criado pela HubSpot, e ele tem como objetivo ser mais consultivo, né, uma qualificação mais consultiva. G de goals, de objetivos, né, daquele cliente. P de plans, de planejamento para atingir os objetivos. C de challenges, ou seja, de desafios para atingir o objetivo. E T, urgência, tempo. Quanto tempo você quer atingir esses objetivos. Então ele coloca o cliente mais no centro dessa qualificação. Ele deixa ele não só a empresa, mas principalmente a pessoa. Tá? São 2 frameworks que são bem utilizados. O Spin, ele já é algo muito mais complexo. Inclusive, dentro do programa de aceleração, a gente tem um workshop de 4 horas para ensinar o método Spin Selling, né, entender todas as variáveis do Spin Selling, para que a pessoa use de forma correta. Usar em quem? Léo, presta atenção. Usar nos clientes que estão qualificados. Então, dependendo do seu processo comercial, você vai precisar trabalhar com um framework de qualificação, Bunch, o GPCT, e, ao mesmo tempo, vai precisar conectar, na reunião de diagnóstico, você vai precisar conectar o quê? O método de levantamento de necessidades. Se o seu processo for hiperconsultivo e complexo. Agora eu vou deixar um pouco mais confuso, mas eu preciso, como treinador, falar disso. Se você tiver um método mais simples, menos consultivo, você pode rodar a qualificação e o levantamento de necessidades com o Bunch e o GPCT. Porque o N de necessidades do Bunch e o C de challenges do GPCT já ajuda a extrair muita dor, problema que o cliente tem e que a gente resolve com a nossa solução. Então não necessariamente eu preciso travar aquela comunicação, aquela abordagem com o meu cliente e travar, não, agora eu vou para o Spin, não, eu posso deixar de forma mais fluida, tá? Então, a pergunta do Léo, né, qual é o melhor framework de qualificação? Léo, a resposta é depende. Depende do quê? Depende do produto ou serviço que você vende, depende do seu processo de vendas, depende se ele é inside sales, field sales, né, se ele é interno ou externo, depende de quanto tempo você consegue a atenção do seu cliente. Faz sentido, Dani? Faz sentido. Tem muita gente que tem essa mesma dúvida do Leonardo quanto ao Spin Selling ser um framework de qualificação. Porque, na verdade, algumas empresas usam perguntas de situação e perguntas de problema para saber se está falando com um lead que tem a dor ou algum indicador muito claro
para estar dentro do perfil de cliente ideal, sim ou não. Por exemplo, eu só posso vender para empresas acima de 100 funcionários. Tá. É uma pergunta de situação, né? Pô, quantos funcionários você tem? Eu tenho 90. Beleza, desqualifico. Né? É uma pergunta de situação. Né? Eu preciso checar algumas coisas de situação do meu cliente para saber se ele está dentro ou fora do meu perfil de cliente ideal. E às vezes eu vou querer entender se aquele cliente tem ou não a dor que eu resolvo. Que é uma pergunta de problema para saber se essa pessoa tem ou não tem a dor que eu resolvo. Né? Mas falar que você está qualificando utilizando o spin selling, porque você está fazendo uma pergunta, 2 perguntas de situação e uma pergunta de problema, você não está usando o spin selling. Né? Você está fazendo algumas perguntas ali, você está usando o SP, não o spin, né? Porque as perguntas de implicação e as perguntas de necessidade de solução já são bem mais avançadas e você não vai fazer para uma pessoa ali na etapa de qualificação. Você vai fazer isso mais adiante do processo. Né? Mas é comum a galera falar que utiliza, por exemplo, o spin selling como framework de qualificação, mas não roda o spin inteiro, né, Lê? É uma coisa muito do início ali. Quase não está utilizando a metodologia no que ela realmente pode oferecer. Que nem você falou, tem algumas coisas que acabam se confundindo, né? Uma pergunta de situação, às vezes pode ser interpretada como uma pergunta de necessidade no Bunch. Que o que o amigo ouvinte tem que entender é o seguinte: o spin, ele tem algumas características, venda complexa, venda hiperconsultiva, você está falando com alguém que não é o decisor da solução, ele tem que ter essa característica, porque senão é como se você, sei lá, caçasse uma formiga com um revólver, sabe? Você vai colocar muita potência no framework de levantamento de necessidades, de qualificação, sendo que você não precisa, né? E a gente sabe, né? A gente atende vários alunos no programa de aceleração e a gente sabe que o vendedor, para fazer pergunta de implicação, ele tem que estar muito seguro, ele tem que estar muito bem treinado, ele não pode pensar na pergunta na frente do cliente. E a gente sabe que é uma parcela menor dos vendedores que tem essa habilidade, né? Ainda mais quando você mistura síncrono com assíncrono, né? Comunicação no telefone numa reunião com a comunicação no WhatsApp. Então isso pode acabar confundindo. E às vezes menos é mais. Às vezes o simples fato, né? Presta atenção, o simples fato de eu pegar e usar uma técnica mais simples, mas que transforme um atendimento num atendimento mais conversacional, eu já passo uma experiência melhor para o meu cliente, meu cliente já me olha melhor, com mais autoridade, já fica mais à vontade comigo e eu consigo avançar para a próxima etapa, que pode ser, por exemplo, uma proposta comercial. Né? O mais importante do amigo ouvinte entender é que cada negócio, cada empresa, cada vendedor, cada time tem o seu processo de vendas. Então esse tipo de questionamento, ele é um questionamento que a gente precisa de mais tempo com você. Normalmente quem tem esse questionamento são os nossos alunos do programa de aceleração, nossos mentorados. E aí fica o convite para você que está nos assistindo, nos ouvindo, de conhecer o programa de aceleração, de agendar uma reunião ou comigo, ou com o Dani, ou com um dos nossos consultores educacionais do nosso time, para conhecer mais detalhes. Então eu vou deixar aqui um link para você clicar, né, dentro desse conteúdo, você clica e você olha como funciona nosso trabalho e se inscreve. Não tem custo nenhum para você se inscrever e agendar um bate-papo com o nosso time, não é, Dani? É isso aí, porque... Aí, respondendo de forma um pouquinho mais profunda, talvez nenhuma desses frameworks vai ser o melhor para você. Como o Bunch foi feito pela IBM e o GPCT foi feito pela HubSpot, você pode criar o framework de qualificação da sua empresa, com as perguntas mais adequadas, olhando para o seu perfil de cliente ideal e o que você vende. Você não precisa usar uma metodologia famosa que de repente te falta algum tipo de informação, né, Lê? Exatamente, Dani. E aí, curtiu esse conteúdo que tá aqui no YouTube? E se eu te contar que tem muito mais da onde a gente tirou esse corte?
Então eu já quero fazer o convite para você clicar no primeiro link para você assistir este episódio completo lá no canal do Papo de Vendedor. Segundo convite é para você conhecer o programa de aceleração de super vendedores, o melhor treinamento de vendas para te ajudar a acelerar os seus resultados em 2025. Lembrando que você tem acompanhamento durante todo o programa, tanto o meu quanto do Daniel Mestre. Os dois links estão na descrição deste conteúdo.